Leitura do livro O Animal Social, de Elliot Aronson. A história do livro é: em 1970, quando eu era um professor relativamente jovem da Universidade do Texas, recebi uma oferta que não pude recusar. Eu fui convidado a passar um ano em um lugar muito bonito, recebendo meu salário acadêmico integral, sem fazer absolutamente nada. Nada mal, não é? O local era no topo de uma colina rústica nos limites do campus da Universidade de Stanford, a pouca distância de São Francisco, e é minha cidade preferida, que é a minha cidade preferida no mundo. A instituição, situada nessa bela colina, é um think tank chamado Centro de Estudos Avançados em Ciências Comportamentais. Além do salário de um ano, o generoso pessoal do Centro de Estudos Avançados proporcionou-me um escritório, todo o apoio de secretaria que precisasse, acesso a uma biblioteca muito boa, almoço gratuito e uma oportunidade de prosear com um punhado de estudiosos distintos, caso desejasse. Ou, se eu preferisse, poderia ficar no bairro dos Teatros de São Francisco ou esquiar na High Sierra. Não havia obrigação alguma. Assim, lá estava eu, com um ano inteiro para fazer aquilo que meu coração desejasse. E o que eu fiz? Escolhi ficar na trincheira do meu escritório na colina para escrever este livro. Por quê? Se houve uma razão especial, foi que em alguns meses antes eu me ouvira dizendo a 600 estudantes da minha turma de Introdução à Psicologia Social que essa é uma ciência jovem. E, em retrospecto, aquela meia desculpa fez com que eu me sentisse um covarde. Permita-me explicar. Nós, psicólogos sociais, gostamos de dizer que a psicologia social é uma ciência jovem em relação à maioria das disciplinas científicas, como biologia ou astronomia. Essa é uma afirmação precisa. Naturalmente, observadores astutos têm feito pronunciamentos interessantes, propondo hipóteses empolgantes sobre fenômenos sociais, desde a época de Aristóteles. No mínimo. Mas estes pronunciamentos e hipóteses não foram testados a sério até meados do século XX. O primeiro experimento sistemático da psicologia social foi conduzido por Norman Triplett em 1898, que mediu o efeito da competição no desempenho. Mas foi só na metade do século XX que a psicologia social experimental ganhou impulso, basicamente sob a inspiração de Kurt Lewin e seus talentosos estudantes. Entretanto, em um sentido mais profundo, o fato de eu afirmar que a psicologia social é uma ciência jovem foi um subterfúgio, uma forma de pedir a meus estudantes que não esperassem muito de nós. Em termos mais específicos, foi minha maneira de evitar a responsabilidade por aplicar nossas descobertas aos problemas do mundo em que vivemos e de desviar dos riscos inerentes a isso. Nesse sentido, afirmar que a psicologia social é uma ciência jovem foi análogo a confessar que talvez não estejamos prontos para dizer algo importante, útil ou relevante para a vida dos meus estudantes. Porém, depois de refletir por algum tempo sobre essa afirmação, eu concluí que não apenas foi covardia, mas também um equívoco. Na verdade, eu não achava que a psicologia social fosse relevante para a nossa vida. Eu não acreditava nisso desde os anos 70 e certamente não acredito nisso agora. Portanto, quando recebi essa oportunidade maravilhosa de ter um ano livre, determinei-me a esclarecer as coisas. O propósito deste livro foi, e ainda é, explicar claramente a relevância que pode ter a pesquisa em psicologia social para nos ajudar a compreender e talvez começar a resolver alguns dos problemas mais importantes que afligem a sociedade contemporânea. A maioria dos dados debatidos nesse livro baseia-se em experimentos. A maioria das ilustrações e dos exemplos, contudo, deriva de problemas sociais atuais, inclusive preconceito, propaganda tendenciosa, guerra, alienação, agressão, agitação e crise política. Essa dualidade reflete duas das minhas próprias propensões. Propensões que estimo. A primeira é que o método experimental é a melhor maneira de compreender um fenômeno complexo. Um truísmo da ciência diz que a única maneira de conhecer de fato o mundo consciente é em reconstruí-lo, ou seja, para compreender realmente o que se causa o quê, precisamos fazer mais do que simplesmente observar. Precisamos ser responsáveis por produzir o primeiro o quê, para termos certeza de que ele realmente causou o segundo o quê. Minha segunda propensão é a única maneira de termos certeza
de que as relações causais encontradas nos experimentos são válidas e tirá-las do laboratório e levá-las ao mundo real. Por conseguinte, como cientista, eu gosto de trabalhar no laboratório. Como cidadão, no entanto, gosto de ter janelas através das quais possa olhar para o mundo. Evidentemente, as janelas funcionam nos dois sentidos. Volta e meia, extraímos hipóteses da vida cotidiana. Podemos testar melhor essas hipóteses sob as condições estéreis do laboratório. Ao mesmo tempo, para impedir que nossas ideias se tornem estéreis, precisamos levar de volta à janela as descobertas do laboratório e verificar se elas se sustentam no mundo real. Logo, foi assim que eu passei o ano, fazendo qualquer coisa que eu quisesse fazer. Escrevi esse livro. Desde o início foi uma obra pessoal, no sentido de que contém muitas das minhas próprias ideias acerca daquilo que é mais importante nesse campo. Essa decisão fez com que fosse imperativo escrever na primeira pessoa do singular, descrevendo de maneira íntima aquilo que descobri e a situação de que encontra na nossa ciência, em minha opinião, diferentemente de qualquer livro de referência da época. Em Um Animal Social, a palavrinha eu aparece várias vezes. Para meu deleite, em pouco tempo, ficou claro que os estudantes gostaram de lê-lo. Gostaram particularmente do toque pessoal, bem como de sua aplicação na vida deles. O Animal Social tornou-se um dos mais populares e longevos textos nessa área. Consequentemente, meu trabalho não estava terminado, longe disso. A fim de acompanhar as pesquisas nesse campo e as mudanças drásticas no mundo, vi que seria necessário revisá-lo e atualizá-lo a cada 4 anos, aproximadamente. Quando encostei a caneta no papel pela primeira vez, literalmente, em 1970, eu era um jovem promissor de 38 anos. Ao contar essa história no verão de 2017, eu transformei-me magicamente num velhote grisalho. Pode fazer as contas. Agora, devo admitir que estou velho demais para revisar o livro sozinho. Felizmente, encontrei o coautor perfeito para esta, que é a 12ª edição. Seu nome é Joshua Aronson, um brilhante e experiente psicólogo social que tem feito pesquisas impressionantes, tanto em laboratório quanto na desordem do mundo real. Por acaso ele é meu filho? Nem preciso dizer que Joshua tem suas próprias ideias sobre psicologia social. E é assim que deveria ser. As suas contribuições são muitas e variadas, acrescentaram um brilho especial a essa edição. Então digo mesmo da minha colaboradora de longa data, Carol Travis, que teve o papel de editora de desenvolvimento dessa edição e que, com seu habitual toque delicado, uniu perfeitamente meu trabalho ao de Joshua. E, além disso, embora não tão delicadamente, pressionou-nos e incitou-nos a cumprir nossos prazos. Bem, o que há de diferente nessa edição? Cada capítulo foi reexaminado, removendo algumas pesquisas e teorias que eram quentes há alguns anos, mas que não resistiram aos testes de tempo e da replicação. Reorganizamos e enxugamos cada capítulo para manter a narrativa clara, com a integração de novos materiais, estudos recentes que contribuíram para a nova compreensão de eventos contemporâneos, que substituíram outros já superados. Como da tomada de decisões tem sido influenciada, para o bem ou para o mal, pela internet, com a ascensão de bolhas de informação e fontes de mídia autoconfirmadas que modelam as crenças e o comportamento polarizado de nossa nação. Ao lado emocional negativo das constantes comparações sociais geradas pelo Facebook, a ascensão de grupos terroristas como o Estado Islâmico. Entretanto, acredito firmemente que atualizar um livro não significa remover as histórias icônicas dos erros de nosso governo no Vietnã e no Iraque, no caso do governo americano, né? E das tragédias de Jonestown, Columbine e Heaven's Gate. As datas desses eventos são antigas, mas as lições da psicologia social que eles nos ensinam não. Então eu quero que os estudantes compreendam que aquilo que aconteceu na época aplica-se com o mesmo vigor àquilo que está acontecendo agora. Elliot Aronson, outubro de 2017.